Meus irmãos e irmãs, mais uma vez, meus queridos irmãos, estamos aqui para dizer que Deus é bom, para dizer a você, meu irmão e minha irmã, que nem um minuto só nós conseguimos ficar sem Deus. Meus queridos irmãos, em todo tempo Deus é bom. Às vezes nós viramos as costas, irmãos, para o nosso Deus, mas jamais Ele virará as costas para nós. Não é a fadiga do dia, não é a correria da vida que vai fazer, meu irmão, você afastar de Deus, que vai fazer eu afastar de Deus. Meus irmãos, creia somente, irmãos, porque crendo nós verás a obra de Deus. Como ali, meu irmão, Abraão naquele dia foi levar ali, irmãos, Isaque para o sacrifício. Ali, meu irmão, minha irmã, ele levou pela fé, irmãos. Irmãos e irmãs, não temas porque Deus está contigo. Irmãos, a palavra de Deus fala que se nós tiver fé, nem que for do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos, irmãos, remover montanhas. Glória ao nome do Senhor. Mesmo, irmãos, que nós não tenha a fé de Abacuque. Quando Abacuque orava, irmãos, os montes tremiam. Glória a Deus nas alturas. Porque, meu irmão, ele tinha tanta fé, glória a Deus, que a presença de Deus estremecia aquele lugar. Bendito é o nome do Senhor. Mas, meu irmão, não tema, meu irmão, que mesmo às vezes com a nossa fé fraquinha, Deus está sempre do nosso lado. Meus queridos irmãos e irmãs, às vezes, meus irmãos, a tempestade chega na nossa vida. Às vezes ela vem com trovoada, com muitos relâmpagos. E às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a gente fica até com medo, né, irmãos? Quando a tempestade vem forte na nossa vida, vem com ventanias, derrubando árvores, glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, irmãs, no meio de tanta tempestade, irmãos, que às vezes o inimigo lança sobre nós, glória ao nome do Senhor. No meio desses obstáculos, irmãos, que às vezes, irmãos, aquele que não gosta de nós, coloca sobre os nossos caminhos. Irmãos, mas quando vier a tempestade, irmãos, às vezes, irmãos, procuramos um cantinho, irmão, e escondemos. E ficamos ali, irmãos, e vendo os ventos se arrodear, vendo ali aquela trovoada, aqueles relâmpagos, glória ao nome do Senhor, vendo tudo caindo sobre o chão, alguns telhados, algumas árvores e alguns galhos. Mas, irmãos, ali se ficarmos abaixados, quietinho, podemos ver que Deus abriu para nós uma porta de escape e a tempestade não nos levou. A tempestade não conseguiu nos machucar. E ali, irmãos, quando abrimos nossos olhos, nós vimos que a tempestade já passou. Glória a Deus, aquele tempo escuro já passou. Assim é Deus na nossa vida, irmãos. E quando abrimos nossos olhos, nós vemos que a tempestade já passou, mesmo que às vezes, irmãos, ficando alguns galhos no meio do caminho, mesmo que ficando algumas árvores caídas sobre o nosso caminho. O importante, irmãos, é que você se livrou da tempestade. Importante é que a tempestade veio e passou. A tempestade foi acalmada. Glória ao nome do Senhor. E às vezes, irmãos, aquela escuridão da tempestade que fez você ficar com tanto medo, aquela escuridão foi-se embora. E talvez até mais tarde o sol venha raiar novamente. E tudo volta ao normal, tudo volta ao seu lugar. E estamos aqui, irmão, trazendo essa mensagem para você, meu irmão, para você, minha irmã, dizendo que Deus é bom a todo tempo, na tua vida e na minha vida, irmão. Glória ao nome do Senhor. Ah, quem dera, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, para que nós, através do poder de Deus, viéssemos remover montanhas, para que nós viéssemos a glorificar mais, a buscar mais. Mas, irmãos e irmãs, não tema, glória é o nome do Senhor, porque Deus enviará o lenço espiritual do céu para enxugar as lágrimas que está sempre caindo do teu rosto. O Deus de Isaque e de Jacó
virá e trabalhará ao teu favor. Não é as provas desse mundo, não é as angústias desse mundo, não é os obstáculos de Satanás que vai fazer você parar, não é as arapucas demônia, não é as coisas mundanas, não é o prato de Satanás que vai fazer você cair, porque na tua frente está um Deus que fez o cego enxergar, um Deus que fez Lázaro sair da sepultura depois de 4 dias, um Deus que venceu a morte. Nem a morte pôde reter esse Deus que é Cristo Jesus, o Filho do homem. Que cada um de nós, irmãos, venha ter pelo menos um pouquinho de fé, daquela fé de Elias, que passou tanta provação na terra, mas foi um vencedor, foi um caro servo de Deus. Pisou sobre a cabeça da antiga serpente que é Satanás e saiu vitorioso, subindo para o céu naquela carruagem de fogo, com aqueles cavalos de fogo. Bendito é o nome do Senhor. E que nós venha almejar um pouquinho daquela fé que estava sobre o profeta Eliseu, que quando Elias ia subindo, quando Elias estava próximo a subir, glória é o nome do Senhor, ele perguntando para Eliseu: o que queres de mim antes que eu parto, antes que eu vou, antes que eu sigo? E Eliseu respondendo: quero dessa porção, dessas virtudes que está em ti, eu quero uma porção dobrada. Bendito é o nome do Senhor. E ali recebendo a porção dobrada, glória ao nome do Senhor, que até nos teus ossos as virtudes ficou. Que até nos teus ossos tinha virtude, até nos seus ossos as virtudes continuaram. Bendito é o nome do Senhor. Porque ali quando alguém ia sepultar alguém ali sobre aquela cova, os israelitas chegaram e ali jogaram o defunto sobre aquela cova. O defunto sobreviveu novamente, voltou a ter vida novamente, porque até nos ossos de Eliseu que estava sobre aquela cova, aleluia, tinha virtude, e com o poder de Deus sobre aquele homem, aquelas virtudes sobre aqueles ossos, levantou até o defunto que ali foi jogado. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, não tema, a escuridão da vida não vai te perseguir. Pode ser que ela venha, mas você vai ser uma luz entre a escuridão. A cegueira espiritual não vai te tomar, porque Deus colocará em você lentes espirituais para você enxergar. Que quando vier a fumaça do demônio, a fumaça negra, você venha atravessar e passará para o outro lado. Você sairá vitorioso, você sairá vitoriosa em nome de Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar você, meu irmão, minha irmã. E se você não é inscrito ainda nesse canal, inscreva, irmãos, para que essa palavra venha chegar até mais pessoas. Deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, com teus amigos, com teus irmãos, nos grupos, para que essa palavra, que essa mensagem venha atingir mais irmandade. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, fique sabendo, irmãos, que toda a nossa irmandade está no coração do nosso irmão Isaías. Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus. Glória é o nome do Cordeiro de Deus. Peço aos irmãos que orem a Deus por mim, porque nós somos perseguidos em cima dessa terra. Porque eu vou fazer o mesmo também para a nossa querida irmandade. Deus seja louvado. Amém.